Você sabia que o coração do homem é uma fonte de maldade? A Bíblia diz que do coração do homem procedem todas as maldades. Tudo aquilo que nós vemos aqui acontece sobre essa terra. Assassinatos, roubos, furtos, toda essa maldade que nós encontramos no mundo parte do coração do homem. Nessa manhã eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Se você não me conhece, eu sou pastor auxiliar pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. E já abre sua Bíblia aí em Marcos capítulo 7, no versículo 21 ao 23, onde nós vamos ler o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Qual que é o contexto em que Jesus vai dizer essas palavras? O contexto é que os fariseus chegaram com os discípulos de Jesus e perguntaram por que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as suas mãos. Porque era uma tradição dos anciãos eles comerem, tinham que se lavar várias vezes para poder comer, porque eles achavam que se eles não fizessem isso, eles ficariam impuros, ficariam sujos. Só que Jesus ele diz o contrário, que comer sem lavar as mãos não contamina o homem no quesito espiritual. Claro, é nesse sentido que Jesus está falando, no quesito espiritual. E aí Jesus explica que de onde vem a sujeira, de onde que vem a imundícia. Aí Jesus aponta, explicando para os discípulos, o coração. Então ele vai dizer que do coração do homem procedem os maus pensamentos, como eu acabei de ler para você. Então o coração do homem é mau. Mas a pergunta que nós devemos fazer, por que o coração do homem é mau? A resposta que nós encontramos é em Gênesis, onde nós temos ali a história, onde Adão comeu do fruto que não era para comer, desobedecendo assim a Deus. Ele, como era o representante de toda a raça humana, quando ele peca, todos os homens pecam junto com ele, independente se já nasceram ou se não nasceram. Todos se tornam pecadores. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão separados. Então todos os homens sobre a face da terra têm o seu coração corrompido. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, o profeta vai dizer o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então esse é um dos motivos, se não o motivo principal, em que os homens, no tempo em que a gente vive, são maus. Todas as pessoas têm um certo tipo de maldade dentro do seu coração. Algumas pessoas vão se manifestar de alguma maneira, por exemplo, em assassinatos, em roubos, outros de maneira em estupros. Então, se você for olhar no mundo, então tem várias maldades que são manifestadas e tudo isso parte do coração do homem, porque o coração do homem está corrompido. Mas a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o que eu tenho que fazer com relação a isso? Já que o meu coração é mau, já que o meu coração é corrompido, já que o meu coração, vamos dizer assim, não presta, o que eu tenho que fazer? Qual que é a solução para isso? Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão vai escrever o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando Salomão fala que nós devemos guardar o nosso coração, ele não está falando do órgão em si que bombeia sangue para o corpo. Claro que não é isso que ele está dizendo. Embora muitas pessoas pensem que seja isso, mas não é isso. Quando Salomão fala sobre guardar o coração, e quando nós encontramos na Bíblia a palavra coração, não está se referindo ao órgão, mas aos teus pensamentos. Como é que eu sei disso? Gênesis capítulo 6, versículo 5. A Bíblia diz que Deus viu que os pensamentos dos corações dos homens era sempre má continuamente. Se você for abrir essa Bíblia, você vai ver lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus falando isso. Então a Bíblia, ela faz referência ao coração como sendo a sede dos pensamentos das pessoas. Então quando Salomão fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, ele está falando guarde os teus pensamentos. Então Salomão está aconselhando, e eu acredito que é uma solução para isso que Jesus está falando aqui, é que nós devemos vigiar os nossos pensamentos, sobre aquilo que nós pensamos, aquilo que passa em nossas mentes. Ou seja, nós precisamos ter controle sobre aquilo, porque se nós deixarmos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, uma pessoa que está com raiva de alguém que fez uma maldade para ela, com certeza ela vai imaginar várias situações com aquela pessoa que fez uma maldade para ela, ela matando a pessoa, arrancando a cabeça fora, fazendo, vamos ser realistas, acontece isso. Embora a pessoa não fale, mas dentro do coração dela ela sente um ódio, quer matar a outra. Então são pensamentos que estão sendo gerados vindos de uma situação que aconteceu ali, Uma pessoa que xingou alguém, estou dando exemplo aqui nesse sentido. Então esses pensamentos vão surgir. Se a pessoa ela não vigia naquele sentido e ela alimenta aquilo, surge o homicídio, surge o assassinato. Por quê? Porque ela não refreou o coração dela naquele momento. Então quando Salomão fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida, Salomão está dizendo o seguinte:
tudo que vai acontecer sobre a terra parte do coração, vem do coração. Primeiro é gerado dentro do coração, depois é executado fora. Então, para que a gente consiga evitar isso aqui que Jesus está falando, claro que a pessoa tem que ser convertida, porque um ímpio ele não consegue fazer isso, né? Um ímpio que não veio à conversão, que não nasceu de novo, ele não tem controle sobre essas coisas. A Bíblia diz que quando nós passamos pela conversão, recebemos o Espírito Santo, e ao recebermos o Espírito Santo, nós temos um fruto que se chama domínio próprio. Então o Espírito Santo vai capacitar aos cristãos para que eles refreiem a sua natureza, refreiem o seu coração. Uma pessoa ímpia, ela pode assim até ter algum certo controle, mas ela não vai ter um controle total e hora ou outra ela vai fazer alguma besteira baseado no seu coração. Então, para finalizar o vídeo de hoje, o conselho é: o nosso coração é mau. Realmente, Jesus está falando a verdade. Nosso coração é mau e dele procedem todas as maldades que existem sobre a terra. O conselho de Salomão é guardar o nosso coração. Então, é vigilância quanto àquilo que nós pensamos, quanto àquilo que passa, né, dentro dos nossos pensamentos. Amém? Então, que nós venhamos vigiar com relação a isso, para que nós não venhamos fazer alguma besteira, né, querer assassinar alguém. Por incrível que pareça, você pode achar que não, mas tem pessoas, até mesmo dentro da igreja, que tem raiva do outro porque aconteceu uma situação e não quer perdoar. Então fica dentro do coração aquilo e a pessoa quer vingança. E a Bíblia diz, Tiago escrevendo, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar nesse sentido. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia. Pai Santo, ensina-nos, Senhor, a controlar, a refrear os nossos pensamentos, os desejos, as vontades do nosso coração, para que nós não venhamos fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Que o Teu Espírito nos capacite a refrear, Senhor. Gera em nós, Senhor, esse fruto do Espírito, domínio próprio, para que possamos dominar os nossos sentimentos. Quando esses pensamentos viessem, pensamentos maus, dai-nos o escape. A Tua palavra diz que o Senhor dá o escape para os Seus filhos. Outorga-nos graça, Senhor, para que nós possamos ter controle, para que nós não venhamos pecar contra Ti e possamos de maneira sóbria e justa viver o Evangelho conforme a Tua vontade. É o que eu te peço sobre mim e sobre as pessoas que me assistem, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus.